Boa noite, estamos começando o programa Argumentando e hoje traz aqui a Nádia Costa, presidente do Conselho dos Idosos do Estado do Amapá, um conselho importante que nós vamos conversar, vamos destrinchar algumas coisas importantes. Então você que é idoso, preste atenção, e você que é filho de idoso, logicamente preste atenção também, porque o assunto é interesse de todos nós. A gente volta já já. Bem, estamos de volta com o programa Argumentando e muita satisfação da minha parte recebê-la aqui, Nádia, na qualidade de presidente do Conselho de Idoso, e quero primeiro saudá-la nessa disposição, porque é uma tarefa difícil, né? Com certeza. Para nós já é um prazer também estar podendo ter esse espaço, né, na mídia, para falar de um assunto de grande relevância como esse e preocupante também. Pois é, olha, todo mundo vai ser idoso, né? Ou pelo menos todo mundo tem muito idoso aí para ser idoso, né? E idoso acima de 60 anos é considerado idoso, pela lei. O mundo tá, mas tem muito idoso aí, tezinho ainda, né? Que supera, inclusive eu, né? Que tenho mais de 60 anos. Mas, telespectador, tem muita coisa que precisa ser conversado sobre o idoso mesmo. O que você destaca assim, hein, Nádia, com relação ao idoso no aspecto do conselho que você preside? Nós destacamos a questão do combate à violência, né? Que foi uma bandeira de luta e é uma bandeira de luta nossa nos últimos 3 anos. A questão desse enfrentamento que está sendo muito difícil e cada vez só tende a piorar, né? E isso levou a gente a estar buscando a mídia para buscar ajuda mesmo. Pois é, e como é que está esse apoio dentro da estrutura? Porque inicialmente, originalmente, quem poderia cuidar disso era a Secretaria de Inclusão e Mobilização Social. Como é que está essa estrutura dentro da Secretaria para apoiar, por exemplo, o Conselho? Na verdade, ela não está, né? Não está porque hoje, por exemplo, nós estamos quase um mês com o telefone cortado, inclusive esse folder que eu tenho, tem os 2 números de telefone convencionais e os 2 estão cortados. Nós estamos sem internet, nós estamos com uma situação muito difícil. O prédio onde nós estamos funcionando, a Central de Conselhos do Amapá, ele já está condenado, né? Já tem relatórios há 2 anos já, ele já foi condenado porque chove tudo, a estrutura é péssima, fungo, e assim, não temos nem água para beber, na verdade. Se a gente tiver dinheiro para comprar, a gente bebe, se não tiver documentação, a gente está fazendo, entregando a pé na chuva, no sol. Por que abandona tanto assim um conselho tão importante como é o Conselho de Idosos? Porque é tão abandonado assim, fica logo junto com os outros conselhos. Então isso cria uma série de problemas, inclusive desanima até, não? Com certeza, nós temos essa grande dificuldade e assim, por ser um conselho diferenciado, na nossa central de conselho nós contemos lá vários conselhos e assim, cada um com uma política afim. O nosso da pessoa idosa, ele é diferenciado porque ele é o que mais atende o público. O público chega, demanda espontânea, a gente atende muitas das vezes sem ter água para tomar, muitas das vezes na quintura, sem ter um banheiro para usar, nada. Então assim, é meio complicado. Teria que ser o modelo, né? Tudo adaptado, né? Um banheiro próprio para idoso, um piso próprio para idoso, uma porta própria para idoso, não é? Com certeza, Rodolfo, mas só que a gente está, na verdade, há vários anos na iminência de mudar desse prédio, né? Aí diz, arruma bagagem, a gente vai mudar. Aí não é agora, é não sei quando. E assim vai, e vários anos já se passaram e a gente continua nessa ansiedade. Onde é que fica esse prédio? O prédio, ele fica na Central de Conselhos do Amapá, que funciona na Raimundo Álvares da Costa, bem fundo com a EFICRIA. Era o antigo depósito da EFICRIA, né? Isso. E a gente está funcionando lá há algum tempo. E assim, a estrutura está totalmente debilitada, nós temos relatórios, né, de que o prédio já está condenado por si só, o Sereste mandou seus técnicos e aí foi tudo, a gente tem fotos, tem relatórios completos, o bombeiro também já esteve lá, então a gente está na iminência de mudar, não sei quando e não sei para onde. Esse conselho assim é estranho ao governo assim, ou ele é paritário como os outros conselhos? Não, ele é paritário, são 7 gestores e 7 sociedade civil. Quem são você tem de cabeça quem indica? Tem. Quem indica? Sim, quais são as secretarias que foram representadas lá? As secretarias indicadas pelo gestor,
são o CED, a CEDEL, que é o nosso vice-presidente, o Roberto, a Secretaria de Desporto e Lazer, a CESA, a Coordenação de Saúde do Idoso, está lá conosco, a Defensoria Pública, que é o que tem ainda feito a gente respirar, porque o Núcleo de Defesa de Atendimento à Pessoa Idosa da Defensoria está conosco, e nós temos também um órgão federal, que é o INSS. Pois é, INSS, o que é que ele faz de INSS no Conselho? O INSS até na última gestão, ele era nossa vice-presidente, e assim, eles atendem às demandas, né? Por exemplo, dependendo do tipo de violência que foi cometida, por exemplo, às vezes é financeira, às vezes e a gente encaminha para cada órgão, né? E eles têm dado uma devolutiva para a gente, né? Pois é, agora com relação a digamos, o idoso tem um problema que não seja de violência, violência também, no conjunto. Como é que ele faz para chegar lá no conselho, ou chegar qual é o órgão que ele tem que procurar? Além da delegacia, além da polícia, qual é o órgão que ele tem que procurar? Olha, os órgãos de defesa da pessoa idosa, como referência, a título de orientação nacional, Defensoria Pública, né, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Qual desse trabalha realmente? Boa pergunta, gostei dessa. Eu falei ainda há pouco para você que nos últimos 3 anos, que é o que eu tenho acompanhado, assim como direção, o nosso parceiro grande tem sido a Promotoria Civil e Criminal. Muito embora não seja a vara do idoso, é criminal, civil, mas ela tem nos ajudado bastante. Inclusive a tirar idosos de situação de risco e abrigar o idoso como uma forma de realmente de ajudar. E assim, a Promotoria Civil e Criminal, ela tem sido grande parceira, porque quando a gente encaminha para ela, ela manda uma devolutiva para a gente. Olha, foi feito isso, foi aberto inquérito. Dá uma satisfação. Ela dá e muitas das vezes até chama, o doutor Eda Abreu manda buscar o conselho para participar das audiências e decidir junto o que fazer com a situação de determinado idoso. Pois é, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu já deixo uma pergunta para você ir pensando aí, para o telespectador também saber. O que é que tem que fazer? O que é considerado violência para o idoso? O que é uma violência? Quando é que você identifica que tem uma violência para o idoso? Mas isso já a gente não vai demorar. Fique com a gente. Pois é, estamos de volta com o programa Argumentando, que hoje conversa com a Nádia Costa, que é presidente do Conselho do Idoso do Estado do Amapá. Eu, sinceramente, apesar de ser uma pessoa que considero bem informada, tenho poucas informações sobre o Conselho do Idoso. Poucas informações. Qual é o problema? Além de quando é que a gente considera uma pessoa, um idoso em risco? Quando ele está em risco. Muitas das vezes, e infelizmente, está acontecendo essa situação de risco dentro do próprio contexto da família. Grande parte das nossas denúncias, por exemplo, nós fechamos o ano de 2014 com 222 situações, todas monitoradas e acompanhadas e encaminhadas pelo Conselho, e a gente observa que dentro do próprio contexto familiar já começa a situação de risco. Pouquíssimas situações, essa situação de risco da pessoa idosa está fora do contexto familiar. Por exemplo, assim, moradores de rua, a gente conseguiu achar uns 2 no ano passado, esse ano a gente ainda não detectou nenhum. Mas assim, pouquíssimas vezes, a maior parte das violências, infelizmente, e as situações de risco estão dentro ou de âmbito familiar ou institucional. São as 2 formas de violência que a gente percebe mais. Mas se quiser ter problema diário com o idoso aos montes, é só ir na fila do banco. É um problema que você vê lá, né? Desde o começo da entrada do banco até na hora que ele vai receber lá e depois na saída. Sempre tem alguém mais espertinho. Mas quantas assistências sociais você dispõe? Qual a estrutura que tem o Conselho para atender às necessidades dos idosos? Desses 216 que você falou. 222. 222. Uhum. Na verdade, o Conselho, ele não é um órgão de receber a denúncia. A gente recebe
por falta de opção. Muitas das vezes a própria delegacia da mulher chega bilhetinho lá, eu tinha uma sacolinha cheia de bilhetinho, né? Vai lá, já tem mais de 60 anos, vai lá no conselho, vai registrar lá. Aí várias vezes eu comecei a bater nisso, gente, eu não tenho poder de polícia, meu poder é monitorar e acompanhar e não tá prendendo ninguém porque a gente não tem esse poder. Aí o negócio foi invertendo. Então nós não temos dizer que nós temos, a nossa estrutura hoje, de 3 anos para cá, é uma secretária técnica, que é quem nos ajuda, prepara, elabora a documentação, que agora está doente, está para Belém, está há mais de 15 dias para Belém, muito ruim, e um senhor administrativo, é só isso que nós temos, fora os conselheiros, né? Eu estou falando da parte técnica. Então, tudo isso que a gente faz, de organizar... O conselheiro não faz nada, o conselheiro vai lá só dar opinião, né? É lógico, ele está com outra ocupação, é um representante, tu tinha que ter estrutura, para se quisesse cuidar do idoso. Com certeza, com Até para apertar o conselheiro. Porque por que ele está lá, na minha opinião? Ele está lá porque ele é representante de uma instituição, como a Secretaria de Mobilização Social. Por que ele está lá? Porque ele está próximo da decisão, do apoio. Aí está lá representante da DEFENAP, porque ele está próximo daquele apoio que ele pode dar, que é um advogado, uma necessidade jurídica que tem lá. Aí vem outro representante, é porque ele está próximo de lá. Agora, você não tinha uma estrutura ali de assistente social, de cuidadores, pessoas que podem orientar cuidador? Não tem? Não, porque, na verdade, nossa estrutura e funcionamento é receber a denúncia, registrar, monitorar, ir no local, ver, fazer o relatório e fazer os encaminhamentos para os órgãos afins. Vai no local ver. Quem é que vai ver isso no local? São os conselheiros. Meu Deus do céu, mas não pode ser os conselheiros. Não é? Lógico. Aí dentro dos conselheiros vai defensor público, aquelas pessoas, a estrutura. Sim, eles tinham que estar lá esperando a demanda, né? A CINS, a equipe da CINS também sempre acompanha a gente, que são as assistentes sociais, tem uma psicóloga, mas não são do conselho, são conselheiras só. Pois é, porque necessita de uma estrutura, porque senão fica de fantasia. É ou não é? Não é de fantasia? Você não consegue, por exemplo, ter um prédio para trabalhar. Com certeza, mas eu só me permito discordar fantasia, porque se você for buscar nos órgãos, por exemplo, nós temos dentro da estrutura do Estado, dentro da estrutura do município, órgãos que deveriam ter esse controle da questão da violência, dados com uma mega infraestrutura, com uma equipe de computadores, de pessoas, de carros para se deslocar. E se você chegar hoje, eu desafio você chegar hoje num local desse e dizer, eu quero olhar a estatística de 2013, 2014, por bairro, por violência, por sexo, e eles vão te dizer, a gente não tem. Um dia desse a menina disse para mim, meu Deus, eu tô para ficar doida com as situações de maus tratos. Quantas tu tem? 9, eu disse, pois eu tenho 200. Aí, e tu com uma mega estrutura, e eu só com a perna andando na chuva e no sol. Quer dizer, quem cuida é você, no seu carro, no seu... Eu não tenho carro, eu ando a pé mesmo, de ônibus mesmo. De ônibus mesmo, a pé, de ônibus, entendeu? É assim, é um amor, Rodolfo, que a gente aprendeu a ter. E porque a gente cria esse vínculo. Quando a gente chega aí na casa da pessoa, a gente cria o vínculo, entendeu? É por isso que quando um falece, a gente sofre. Por quê? Porque a gente vem monitorando aquela pessoa, a gente vem pedindo ajuda para ela. Então, quando ela chega a falecer, né, e a gente não foi ouvida, aí dá realmente uma sensação de desespero, de impotência. Quer dizer que a expectativa aí é acompanhar até o cara morrer, não é acompanhar assim para colocar no mercado, não é acompanhar para aproveitar o conhecimento que ele tem, para aproveitar a experiência que ele granjeou durante toda a vida, não é para isso? Não, pode ser para isso, mas nós não temos alcançado essa meta, porque as pessoas idosas que a gente consegue, que chegam as denúncias até nós, são as que estão precisando de ajuda, entendeu? Já são que nem a família quer. Principalmente, não é que a família... Principalmente a família não quer. Quem maltrata alguém porque não quer. É que está ficando abandonado nos hospitais, nos leitos dos hospitais, é que estão ficando abandonado nas ruas, nas casas. A gente tem encontrado idosos numa rede sem tomar um copo de água há séculos, sem ter força de ficar em pé. Então é por essas pessoas que a gente ainda continua lutando. É por essas pessoas. Quando eles dizem, poxa, que bom que você está aí, que levanta a mão, te abraça, traz uma coisinha para ti com tanta satisfação, poxa, dona Nádia, que bom que vocês estão trabalhando pela gente, isso para nós é a gratificação, entendeu? Ele não tem uma programação assim, daquele negócio que falava que era da melhor idade, aquela invenção que os caras falaram aí, que tinha negócio da melhor idade,
pegava aí, passeava com a turma, aquilo não tem mais. O grupo da gestão que tinha antes, eles não reativaram mais agora nessa volta de mandato, né? O que tem são os grupos, diversos grupos, que a gente acompanha. Por exemplo, não vai fazer nem voluntários, nem nada. Pô, hoje a gente não tem ninguém que possa fazer um documento pra gente. Eu digo, tem tanta gente penduricalizado aí, pessoal que foi bandeirante, não tem o que fazer, porque não vai dar para a senhora, para mesmo a senhora botar esse camarada para fazer alguma coisa? É uma boa pergunta essa, gostei. Isso, Rodolfo, é devido à ausência de uma grande rede. A rede da pessoa idosa é a única rede que não existe no nosso estado. Existem várias redes de mulheres, várias redes de criança, adolescente. Pois é, eu vejo pessoa idosa a gente não consegue. Nós passamos 2012, 2013 dentro da promotoria com o então promotor Pedro Leite, tentando montar e costurar essa grande rede que a gente nunca conseguiu. Pessoa idosa e a política da pessoa idosa, para você ter uma ideia, é uma coisa difícil no nosso estado, ao ponto de que a nossa política nacional, ela já existe há quase 15 anos e a do estado nunca foi nem criada. Pois é, eu vejo aqui no folder, tem uma nominata aqui, Antônio Valdez Góes, Eliette Nascimento, que é o governador e o secretário, depois tem você, Anádio, Roberto Sena, é o vice-presidente? É o vice-presidente da CEDEL, representante. Tem a Maura, a Maria Daurimar e a Gilvana. A Silvana. E o Antônio Jorge. Aí a Silvana é a nossa secretária técnica e o Jorge é o nosso apoio administrativo, né? É a pessoa que trabalha só na fase de organização. Mas lá, se você chegar, é uma estrutura pequena, mas é tudo organizado, entendeu? Tanto é que eu estou te dizendo, se você quiser ir agora ver, estatística de 2012, eu tenho lá, tudo organizadinho, 2013, 2014, já de 2015, estatística de óbito, por bairro, por município, quem mais violento, você adota o algum tipo número de violência. Do IBGE lá? Oi? Você adota algum número para análise do IBGE? Não. A gente só pega os dados de quantitativo de idosos só geral. Só com relação ao ferrado já, aquele que sofreu violência. Só os que tem, porque o nosso foco é o combate à violência, por quê? Porque a gente observou... Como é que combate à violência? Porque o nome do conselho é Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa da Amapá. Sim. Não é de não violência. Que seria mas o combate à violência está dentro dos direitos. Pois é, mas os outros o resgate à dignidade está dentro dos direitos. E os outros direitos? Porque o estatuto, olha, é desse tamanho. Sim, com certeza, mas a gente luta por todos. Quando o idoso chega lá dizendo... O negócio da carteira para transporte coletivo, não é isso aí? A gente caminha, com certeza. Olha, Rodolfo, eu vou dizer para você... cedida para idosos? Eu vou dizer para você... Sob o controle de vocês lá? Não fica sob o nosso controle. É controle Nós de quem? Acompanhamos e monitoramos, é setup mesmo. Pois é, mas esse número não tinha que estar lá para você estar reclamando, para ver o que aconteceu num ano, o que aconteceu no outro, porque fica tudo por conta lá do Sotão, lá do setup. Ele que disse, pode dar carteira para um, se não pode dar, e reclamar, e que está caro, que está barato. Né? Deixa eu te falar, Rodolfo, com esse nosso trabalho, que parece trabalho de formiguinha, e que muitas pessoas não entendem, até se desfaz do trabalho. Eu estou falando para você por quê? Porque na segunda-feira, na terça-feira, no dia 15, na segunda-feira exatamente, nós ficamos de 8 a meio-dia na praça com o carro-som e assim, chamando as pessoas e conclamando para que sensibilizem seus corações que estão endurecidos para essa questão da política. E aí a gente observou. Nós não temos orçamento nenhum, é zero. Mas como é que Porque o nosso órgão executor que recebe para assistência social, criança, pessoa com deficiência, pessoa idosa e mulheres, é o órgão gestor, é a SENS, e os recursos vão todos para lá. Entendeu? E nós não temos acesso a nenhuma informação. Nenhuma informação, Nós executamos as nossas ações todas com os parceiros. Daqui a pouco mais nós vamos fazer mais um intervalo agora, você me dá licença e licença para o telespectador. Daqui a pouco mais a gente vai para esse intervalo, a gente volta e eu quero saber alguma coisa sobre o abrigo dos velhos. Chama aqui, abrigo dos velhos, né? E também quero saber algumas... idosos, velhos. Pois é, chama abrigo do velho, por isso que eu estou falando mesmo. Não fala nada de idoso, é abrigo do velho que a gente fala lá. Casa de longa permanência, e depois, abrigo São José. Casa de longa permanência, mas tem gente que vai para lá e morre no outro dia. Mas olha lá. Não morre. Tá, a gente volta já já. Bem, estamos de volta com o programa Argumentando, que hoje trata
num assunto muito importante, que é o assunto do idoso, esse maltratado elemento social, que apesar de ter lei, apesar de ter conselho, apesar de ter estrutura dentro de governo, apesar de ter uma série de coisas, é muito maltratado. Aliás, como é que funciona lá o abrigo dos idosos? Como é o nome que você falou? Casa de Longa Permanência, Abrigo São José. Sim, como é que está funcionando? Vocês têm alguma ingerência lá? Tem algum acompanhamento? Não. Nós somos, na verdade, um órgão de monitoramento do abrigo, né? Nós tivemos, por exemplo, até na gestão passada, algumas situações de maus tratos registradas dentro do abrigo, que chegaram até nós e a gente conseguiu monitorar e encaminhar. Algumas ainda estão em nível de justiça. Os caras não tinha que ser presos, esse pessoal assim, que cuida? Algumas ainda estão sendo avaliadas pela justiça, né? A gente só cabe encaminhar. Agora, do dia 1º para cá, né, a gente teve até, assim, a gestão que estava saindo e a gestão que estava entrando, nós conseguimos acompanhar esse desenrolar de trâmite, né, de gestão para gestão, e a partir daí a gente tem também um relatório, né, de denúncias que chegou até nós da questão como foi encontrado, como é que estava e tal, e que o Conselho já fez o monitoramento e já fez os encaminhamentos, né? Então agora tudo cabe, o âmbito da justiça avaliar. Você falou agora que parece que eu sou contra essa política do idoso, né? Apesar de ser idoso. Sim, mas contra essa política que vocês estão fazendo, eu sou contra. Eu queria aquela que se antecipasse, chegasse com o idoso. Não tem condições? Ah, mas eu tenho me antecipado. Eu tenho me antecipado quando eu tiro o idoso sem de situação de risco. Sem orçamento, sem um carro para transportar o cara que não precisa. A senhora faz milagre. Mas deixa eu te falar, Rodolfo. Se eu for esperar a estrutura de Estado, a estrutura da gestão, muitos idosos já estariam perdidos muito mais que 25. Te garanto que sim. 25, porque 25, já perdemos 25 só esse ano. É mesmo? No ano passado, no ano passado, o ano todinho, nós perdemos 10 idosos durante os 12 meses do ano. Qual a idade, faixa de idade? A faixa de idade de 70 anos até 80, 82 anos. É a faixa etária que a gente está perdendo. Agora tem uns de 100, 103, 104 que estão lutando ainda pela vida. E assim, as pessoas da família tentando matar já para ver se já vai logo embora antes. Mesmo? Né? Tem esses casos? Tem. Nós estamos com uma senhora de 103 anos lá no Novo Horizonte, que ela já esteve conosco. Inclusive eu coloquei ela diretamente com a delegada de polícia, porque a neta chega à noite, fica fazendo farra e fica chamando nome para ela, e ela passa a noite acordada, e ela corta a energia da velhinha, e aí ela foi se queixar até nós, e eu encaminhei para a Delegacia de Mulheres. A delegada mandou a viatura ir lá levar a intimação para a neta. A neta comprou um monte de garrafa de álcool e disse que ia matar a velhinha queimada. Então, são várias situações dessas que eu te digo que eu estou conseguindo, assim, com a força de vontade, realmente impedir. Netas que, por exemplo, puxava todo o dia de pagamento, ia lá na casa, pegava a idosa e puxava pela perna na escada, até embaixo. Levava para o banco, recebia, a velhinha ficava toda abatida. De noite ela ia devolver a velhinha só com R$100, R$200 no bolso. Toma, leva para a casa da filha. Então a gente conseguiu, através da justiça, dar a guarda para essa filha, que é lavadeira, que é uma pessoa simples e que mora nessa situação e que quer cuidar da mãe. E hoje em dia a gente monitora essa casa e a filha trata super bem a mãe já está em fase bem avançada, 98 anos, mas a gente vê o amor e o carinho, que ela é bem tratada. Agora, vem cá, esse caso, por exemplo, da prova de vida que o INSS pede, né? Vocês acompanham essa questão da prova de vida? Não. Essa questão a gente tem acompanhado mais a nível de conselho do INSS. Entendeu? Porque nós temos dois órgãos que trabalham só com a pessoa idosa lá dentro, que é a associação e o sindicato. Então, eles têm conseguido acompanhar de âmbito do INSS, do conselho do INSS. Porque a minha mãe, ela é viva e de vez em quando ela tem que fazer essa prova de vida. Ela tem que fazer essa prova de vida. E quantos anos a tua mãe tem? Minha mãe tem 87. Minha mãe tem 87. Agora, você não consegue com esses órgãos, por exemplo, com um deputado, apadrinhamento de um deputado, do promotor, de um juiz, não tem esse apadrinhamento? Porque eles sempre se apadrinham de um processo daqui, corrupção para ali, eles vão em cima, sei o quê. Não vai do idoso? Da criança vão em cima do idoso, não vai?
Deixa eu te falar, eu te falei que a gente tem alguns por exemplo, na Promotoria Civil e Criminal, o doutor Eder Abreu já ajudou muito a gente, né? Mas assim, é como ele diz, Nádia, eu tenho a minha demanda espontânea civil e criminal, minha vara não é do idoso, então eu faço quando eu já vejo que a situação, a gente encaminha mesmo para eles. É a situação muito difícil, aí a gente vem e tenta reverter. Mas a Defensoria do Idoso, com essa nova metodologia, que é o núcleo de atendimento à pessoa idosa, né, dentro da Defensoria Pública, então a gente tem observado um grande compromisso da nova gestão, no sentido de que quando eu encaminho o idoso, eles já vão na casa, já fazem o monitoramento, já encaminham imediatamente e tem dado muito susto nas famílias. E isso para mim já me ajuda bastante, né? Porque já chegamos em situação de a gente ir na casa e a filha dizer, olha, mãe não é parente, mãe é parente bem distante, eu vou deixar, se vocês quiserem me obrigar a ficar com ela, eu fico, jogo no fundo do quintal até ela morrer. Por várias vezes já falaram isso pra gente. E quando chega perto da defensora, não, eles já ficam com mais receio, porque é o contrário, entendeu? né? O filho é responsável pelo pai, o filho é responsável pela mãe, o filho tem essa responsabilidade sim, não é? Com certeza, deveria legal. ter. Não, ele tem essa responsabilidade deveria legal. ter. Hoje a única responsabilidade dele é o cartão do idoso, é fazer empréstimo e deixar o idoso com fome e sem medicamento. Hoje o objetivo, eu te digo hoje, Rodolfo, sem medo de errar, a cada 10 idosos dentro da nossa cidade, uma família ama e respeita e cuida bem. Porque o restante, 9 não. O restante eles só querem saber do cartão. Meu Deus do céu. Infelizmente. Pois é, então nós recebemos aqui hoje a Nádia Costa, presidente do Conselho do Idoso. Eu quero te agradecer por explicar essa situação que você atravessa aí. Tomara que melhore. Muito obrigado pela tua presença. É a minha esperança. A gente volta, siga na programação da Band.